Fala pessoal, sábado, eu quero no sábado aproveitar para trocar uma ideia com vocês sobre um jogador que chegou para assinar contrato e não deu certo. Falar em época de negociação, tu vai entender bem essa jogada. Já já falamos sobre isso tudo, detalhes dessa história toda que tu vai gostar. Logo após a vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Vamos lá. Vou te pedir primeiro, te inscreve no canal, isso fortalece o nosso trabalho, ajuda o nosso trabalho. Te inscreve no canal, deixa o like e indica para vários amigos. Estamos em épocas de negociação e é importante a gente falar de negociações. Quero te falar de uma negociação que o Inter está tentando, de um jogador que já chegou a Porto Alegre, veio para assinar contrato, treinou e foi embora. E esse jogador volta à pauta no Inter anos depois. O Inter negocia a transferência desse jogador. Eu vou te falar quem é esse jogador, vou te falar como foi a história lá em 2012 e vou te falar como está sendo agora em 2025 que o Inter conduz a contratação desse jogador. Mas antes, parceiro, eu preciso falar do meu parceiro ativo. Porque tem uma vida diferente, cara. Entre quatro paredes, com a tua mulher, com a namorada, seja diferente. Volte a ser aquele tigrão com ativo. Ativo Ultra. Experimenta uma vez o ativo e tu vai ver como a vida é diferente. O ativo é o estimulante do homem moderno. Cara, vale muito a pena. Incorpora o ativo na tua vida, tu vai ver como vai fazer diferença. Bom, pela foto do card, vocês já mataram, né? Chegou para assinar contrato e deu errado. Rafael Tolói, estamos falando de Rafael Tolói. Jogador que está na pauta do Inter. Jogador que está na pauta do Inter em 2025 e que já treinou, inclusive, com o Inter. Vou te contar essa história toda, que é uma história antiga. 2012, Rafael Tolói era grande destaque do Goiás. Grande destaque do Goiás. E o Internacional acertou com esse jogador. De que forma? Na realidade, o Goiás liberou ele porque o grupo de empresário, o empresário do atleta, o staff do atleta e o atleta queriam sair do Goiás. Um grupo de empresários ingleses fechou a aquisição dele. Ó, a gente quer. E tinha que repassar a algum clube. O Inter foi o clube, na época, escolhido para o Rafael Tolói ser repassado. Ele queria jogar no Inter. Bom, dito isso, Rafael Tolói fez suas malas e embarcou para Porto Alegre. Chegou, teve cobertura da imprensa na época. Rafael Tolói chega para ser zagueiro do Internacional. Tudo normal. Um jogador que está sendo contratado pelo Inter, chegando a Porto Alegre. Bom, chegou, fez exames médicos, estava pronto para entrar no bid para Libertadores, mas faltava o documento de liberação do clube seu de origem, o Goiás, onde ele era grande destaque. Rafael Tolói surgiu no Goiás com um zagueiro que chuta com as duas pernas, que joga nos dois lados da zaga, um zagueiro polivalente, um zagueiro de muita qualidade, entregava muito no Goiás, jogava muito. E aí, cara, passados uns dias, o Goiás começou a apertar o staff do jogador. E aí, vai vir esse dinheiro ou não vai vir? E aí o Goiás deu um prazo, tal dia, às 15 horas. O dinheiro não entrou. Os empresários, o grupo de empresários ingleses que se comprometeu a pagar o passe de Rafael Tolói, não fez o pagamento ao Goiás. O Goiás, desta forma, entrou em contato com o Internacional, que o jogador já estava treinando, não tinha sido oficializado, mas já treinava, e pediu de imediato que esse jogador retornasse a Goiânia. E assim aconteceu. O Inter não tinha dinheiro para arcar. O Inter não ter dinheiro, parece que estamos vivendo, né? Bom, é uma história do Inter isso. O Inter não tinha dinheiro para honrar a compra do jogador e o jogador retornou imediatamente ao Goiás. Lá em julho, isso foi em fevereiro, dia 7, 8 de fevereiro. Lá em julho, o São Paulo comprou o jogador e ele fez carreira no São Paulo antes de ir para a Europa, para Roma e ter uma carreira maravilhosa. Por que eu te conto tudo isso? É uma curiosidade. Um jogador que já esteve no Internacional, já treinou com o Internacional, usou o fardamento internacional nos treinos e
Agora volta a pauta do Inter, Rafael Tolói. Estamos falando 13 anos depois, 13 anos e alguns meses depois, volta a pauta no Inter e o Inter negocia a contratação desse jogador. Eu vou te passar tudo que eu sei sobre essa negociação, porque o Internacional quer sim esse jogador para o sistema defensivo. E vou te explicar por que o Inter quer esse jogador para o sistema defensivo. Vamos lá. O Internacional fez algumas contratações zagueiros. Bom, agora nós temos Gabriel Mercado voltando. Está voltando ao Inter. Dito isso, o Inter tem Victor Gabriel, Vitão, Juninho, Mercado, Cleiton Sampaio e o Rogel está indo embora. Cleiton Sampaio, a gente sabe, vocês sabem, vocês viram que não entregou o suficiente. Então o Rafael Tolói viria para suprir. A gente não sabe também, e nem o Inter tem essa ideia de como voltará Gabriel Mercado. Rafael Tolói viria, talvez até com status de titular pela sua história na Europa, até porque os zagueiros do Inter, a maioria é jovem, poderia chegar com status de titular. Ele joga nas duas, faz as duas, isso é muito importante. Um polivalente, pode fazer tanto pelo lado esquerdo da zaga como pelo lado direito, isso ajudaria muito o técnico Roger Machado. E o principal, está livre no mercado. Eu conversei com o presidente Alessandro Barcelos lá atrás, uns dias atrás em Recife, sobre o jogador, ele falou, eu não tenho acompanhado esse jogador. Talvez foi um despiste dele, porque a gente até conversou, eu e o Lucas Colar, com ele, dizendo que o jogador está livre no mercado, que seria um jogador, uma peça de reposição importante no Inter. Ele não tem acompanhado a carreira dele nos últimos tempos, não sei como tá, talvez tenha sido despiste. Mas a informação que se tem é que o Internacional já fez contato essa semana com o Rafael Tolói, questionou do interesse dele de jogar no Internacional, agora sim jogar definitivamente no Internacional, lá em 2012 não só treinou, e ouviu que sim, há uma possibilidade. A negociação agora se encaminha para tratar valores, tempo de contrato, tudo isso. É uma negociação que o Inter vê com otimismo, que pode ser fechada sim nos próximos dias. Então, o Rafael Tolói deve ser zagueiro do Inter, é um zagueiro que chega com status, jogador que rodou a Europa, grandes clubes, e chega, quem sabe, para ser o titular da zaga do Inter, ao lado do Vitão. Victor Gabriel já estava meio que perdendo a posição para o Juninho, mas Juninho ainda, né? Quem sabe Vitão e Rafael Tolói. Este é o zagueiro que o Inter quer. Este é o zagueiro que o Inter está negociando. E os moldes da negociação se encaixam em tudo como o Inter deseja. Um jogador livre no mercado, viria só pelos salários e o Inter não teria um custo com isso muito alto. E um zagueiro que tem sua história, tem seu histórico. Dito isso, vou te pedir para te inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ajudar o Jairo aí a somar números no YouTube, com inscritos, com likes, e ajudar o YouTube a recomendar cada vez mais o meu trabalho. Valeu, gurizada! Volto amanhã com vocês aqui. Amanhã às 10 horas da noite eu largo um vídeo. Tamo junto, grande abraço. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?